a rivalidade entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o senador Renan Calheiros, do MDB. E ela receia que essa animosidade influencie nos rumos da votação do arcabouço fiscal, de acordo com as informações do jornal O Estado de São Paulo. O texto deve ser votado na próxima semana, mas líderes na Câmara se reúnem hoje à noite para tentar acertar os últimos detalhes e destravar a votação. Um dos pontos inseridos na nova regra por Renan Calheiros e que preocupa aliados de Lula é o dispositivo que exclui da regra de despesas com ciência e tecnologia. O relator na Câmara, Cláudio Cajado, que é aliado de Lira, quer rejeitar a emenda proposta pelo senador Renan Calheiros. E agora, ainda mais com esta nova notícia da CPI do MST, em que pode ser que na casa de Renan Calheiros algo de podre se ache no reino das Alagoas do reinado de Renan Filho, nós teremos uma queda de braço ainda mais acirrada. Paulo Nicoli, esse marco, né, o arcabouço fiscal, essa história sem fim, já era ruim na ideia, foi ruim na aprovação, piorou no Senado e agora volta para a Câmara. E se a Câmara mudar, a gente sabe que volta para o Senado. Se o Senado mudar, volta para a Câmara e isso nunca vai ser aprovado. Há uma possibilidade disso? Então, e a tendência é que vire um ping-pong mesmo, né? Vai para uma casa, passa para outra, revoga, rediscute. Mas o que está em jogo não é necessariamente o interesse do país, mas de duas figuras importantes de Alagoas, o Renan e o Arthur Lira. E que é uma disputa que vem já de algum tempo, né? A gente não pode esquecer que ano passado, esse ano, houve twitters, né, das duas partes, né, em relação a problemas pessoais. Eu nem vou citar aqui, que eu não quero problemas para mim, depois quem quiser que procure, mas o fato é que o governo Lula ele se torna cada vez mais refém dessa disputa, né? E essa disputa pode custar o sucesso ou não da aprovação, tanto do arcabouço fiscal, quanto também da reforma tributária. E ela pode ficar estagnada, engavetada. E o Lula, hoje, ele está diante de dois centrões, né? Muitas vezes a gente acha que o centrão é coeso, todos pensam da mesma forma, mas não é assim, não. Existe o centrão do Arthur Lira, né? Que chefia o PP, e o centrão do Renan Calheiros. E ambos os grupos, né, disputam cada vez mais espaços no governo. Isso tem um custo. Primeiro, a perda, né, dos ministérios por parte dos mais próximos do Lula. E segundo, que isso pode travar a governabilidade do Lula dentro da Câmara, principalmente. E aí, se esse arcabouço fiscal, PP, não for aprovado, o que vai acontecer com esse país? Esse é um problema, né? Até porque a regra que está vigorando no Brasil ainda é o teto de gastos aprovado pelo Michel Temer. O governo Lula contingenciou gastos de muitas rubricas nas últimas semanas, 300 milhões quase que é para a educação, 200 milhões para a saúde. Ou seja, o governo está preocupadíssimo que não conseguiu implementar os investimentos que estavam previstos, né? Então, assim, é uma rixa realmente que está atrapalhando muito o novo arcabouço fiscal. E eu acho, Pavinato, que o Lula tem que usar o Renanzinho, né, que é filho do Renan Calheiros, né, e a parte do governo, ministro de transporte, para ir falar com o pai. Às vezes a questão se resolve entre pai e filho. Ô, Renan, desacelera aí um pouquinho, eu quero que aprove logo esse arcabouço fiscal aí. É uma forma arcaica de fazer política, né? É uma forma personalista de fazer política, mas talvez seja a única forma que tem. E o Lula tem que aproveitar todas as formas que ele tem, tudo que tem na mão, para aprovar o marco fiscal. Porque o marco fiscal, ele é importantíssimo para o governo destravar os investimentos, voltar a investir em educação, voltar a investir em saúde, voltar a investir em infraestrutura urbana. Então, essa briga entre Lira e Renan pode causar para o governo um problema maior do que ele está esperando. Olha, essa é uma visão, de precisar conversar com o Renanzinho, com o Renan, não sei o que, isso aqui é uma visão idílica. Eu não vou dizer que é infantil, porque... O que significa idílico? É uma utópica, ela é uma visão que, não é assim. Na política é diferente. Jabuti não sobe em poste. Se o jabuti está lá em cima de um poste,
Alguém colocou. Essa emenda que beneficia setores, empresas do setor de ciência e tecnologia, não entrou aí por acaso. Essa briga é uma briga que está virando, daqui a pouco, é briga de facão. Isso é briga de facão, meu querido. É briga de facão. Tá certo? Olha então, a faca! Você tá prejudicando vários interesses. Então, é claro que a tendência, de acordo com o processo legislativo, iniciando o projeto na Câmara dos Deputados, ele segue para o Senado. Sendo uma emenda constitucional, o Senado tem que aprovar com 2 turnos de votação, com 3/5 do quórum. 40%, 60%. 60% dos votos tem que estar. E aprovou. Só que fez modificações. Como houve modificações, volta para a Câmara. A Câmara, pelo mesmo quórum, poderá derrubar as modificações. E aí já segue para a sanção. A tendência é que o Lira, com a mão de ferro que ele está comandando, a ponto de poder encerrar o período legislativo antecipadamente para ver o safadão, para a reforma tributária ser aprovada numa mesma noite, 2 turnos. A tendência é que ele vá derrubar realmente, e aí segue, já segue para promulgação, porque emenda constitucional não precisa ter sanção. Então já segue para promulgação direto e publicação do texto. Então a tendência é essa, e essa guerra, se for derrubada essa emenda, essa guerra só tende a se acirrar e tornar cada vez mais fratricida. Agora, essa guerra, pensa assim, nós vimos o negócio lá da CPI do MST, que põe o Renan Filho, qualificadoras, como fala? Currículo, Renan Filho, filho de Renan. Certo. Na mira da CPI do MST. Será que o Lira eu acho que ele não poderia, mas será que ele vai tentar usar esse achado da CPI como instrumento de troca? Fala assim, esquece isso daí, que eu dou um jeito de enterrar isto daqui. Renato, em política todo instrumento é utilizado na hora certa e da forma certa, então tudo é possível. Eu acredito que sim, Lira, Renan, todos eles ali sabem fazer o jogo e o jogo mais pesado possível para atingirem seus objetivos. Já mostraram isso no passado e continuam mostrando. Agora, o que tem aí, só trazendo um pouco do que foi discutido aqui do PAC, do que o Felipe falou, que é o par conversar com o filho, tem uma, não vou dizer que é uma chantagem, mas uma cenourinha pendurada na ponta da vara que foi colocada para o Renan nessa história. Se a gente olhar o dia do anúncio do tal do PAC 3, que é essa continuação aí do poderoso chefão que o Pavinato muito bem fez a comparação, ali o presidente fala que o PAC 3 depende da aprovação do arcabouço fiscal no Senado, é condição. E quando a gente olha para o PAC 3, o que foi anunciado que lá terá de recurso de coisa a ser feita, o Ministério dos Transportes tem muita coisa, inclusive trem ligando aqui São Paulo a Campinas. Isso aí é o presidente o trem bala, esse é o trem bala da Dilma? Não, acho que é o bala. É um trem só de ligação, mas não é o trem bala. Não é bago, vai ser tipo Maria Fumaça. Maria Fumaça. Só vai ter 5 horas daqui para Campinas. É tipo isso, chega mais rápido de ônibus. E aí você tem o quê? É o presidente Lula dizendo o seguinte, Renanzinho, é o seguinte, vocês querem ter dinheiro para pôr a mão e administrar nos próximos anos do meu mandato? Aprova o arcabouço fiscal. Tá aqui, meu PAC, 1/3, 2/3, não sei qual que é a porcentagem que dá, vai para o Ministério de Transportes. Então, tem um jeito simples de resolver isso, que é dando dinheiro na mão do Renan e do filho dele. Me parece que esse é o acordo que o presidente Lula está fazendo para ter aprovação e não deixar que essa rivalidade interfira na aprovação. Você acha, mas você, na tua experiência de Brasília, você acha que há possibilidade de derrubar essas emendas e seguir para o presidente, ou vai ter mais uma rodada Senado e Câmara e esse arcabouço fiscal ele vai ficar em queda de braço durante mais algum tempo? Eu acredito que o problema do governo era administrar a governabilidade na Câmara. Eu acho que o Senado, desde a eleição do Pacheco, ele minimamente conduziu isso, conseguiu fazer isso. Isso se reflete numa série de ações e votações que já estão sendo feitas. Eu acho que se o presidente se mexer no Senado, ele não tem problema para aprovação. Pode ter uma pequena mudança ou outra, pode se mexer muito com algum interesse de algum estado importante. Mas hoje eu apostaria que o Senado deve, apesar de todas as discussões, manter o que foi aprovado para tocar adiante e fazer esse arcabouço funcionar. Com todas as críticas que possa se ter a ele, mas eu acho que o presidente tem governabilidade no Senado, é na Câmara que a coisa não estava resolvida. E esse projeto é bom, gente? Esse texto é bom?
Melhor do que estava antes. Melhor do que o teto? O teto de gastos é um absurdo. Não existe em nenhum lugar do mundo teto de gastos, né? Inclusive, tanto é que não existe que nenhum governo cumpriu, né? O Michel Temer aprovou, o Bolsonaro nos 4 anos estourou o teto de gastos. Claro, tinha pandemia, tinha guerra da Ucrânia, mas estourou. O texto é ruim, antes que acabe. O texto é ruim. O texto é ruim porque não estabelece nenhuma sanção para o caso de descumprimento dos limites estabelecidos. Lei da responsabilidade fiscal já tem sanção. Não tem sanção, não há nenhuma. Já tem lei sobre isso, cara. Capês esquece. Não, senhor, a lei de responsabilidade fiscal não estabelece punições específicas. Estabelece um ato de improbidade, de má gestão crime. Não, mas não estabelece. Ela não é específica com relação à desobediência. Nem teto de gasto tem também, cara. Ela não é específica. O teto de gasto também não tem. A lei anterior também não tem. O fato é o seguinte, difícil falar com esse a aprovação desse marco fiscal, desse arcabouço fiscal, ele só vai servir para dizer qual é o risco de impeachment ou não. Qual é o risco de impeachment ou não. Tinha que definir como ato de improbidade administrativo, desrespeito ao teto de gastos. Tinha que extrapolou o limite, ato de improbidade administrativa. Mas isso já está na lei. Mas o que é a lei? O que é a lei neste país? O promotor acha que tudo é... O que é a lei neste país? O promotor acha uma coisa, o advogado acha outra, o... Como é que fala? Que adianta você botar uma regra? Que adianta você colocar uma regra e não ter consequências se você desobedecer a regra? Eu acho impressionante que você acha que no Brasil é falta de regra e falta de coordenação. Não, é falta de cumprimento das regras. Primeiro ter regras. Deixa eu avisar uma coisa. O programa acabou. Senhores, eu quero agradecer a todos a presença, quero agradecer a sua audiência que foi maravilhosa, como dizia na maravilhosa.